Sejam todos bem-vindos a mais um podcast A Gente Fala. Gente, quero logo pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para cada vez que a gente fizer uma entrevista com alguém, você estar por dentro de tudo. Segue nós no Instagram, @A Gente Fala Podcast, né? Hoje eu estou com uma pessoa mais que especial, mulher periférica, aqui da Zona Sul de São Paulo, da Missionária, um exemplo de vida para muitas e muitas mulheres aí da periferia. E hoje a gente vai bater um papo com essa pessoa genial, né? Tava falando com ela nos bastidores ali, quase não parava mais, né? Já se apresenta aí, obrigado primeiramente por aceitar o convite aí. Fico muito feliz de ter você aqui e você também compartilhar sua história com a gente. Fica à vontade, tomar uma água, fica tranquila. Obrigada, gente. Meu nome é Jace de Deus, né? Tenho 42 anos, 3 filhos e sou empreendedora do ramo de eventos. Atualmente trabalho com decoração, brinquedos, faço sublimação, essas canecas lindas aqui também faço, camisetas. Olha o desconto chegando. Todos os personalizados. Né? Bacana. Uma sobrevivente, como todos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, Jace, e você contando sobre a sua história, eu pedi para você contar um pouco da sua trajetória, como é que foi crescer ali na missionária, como é que foi esses primeiros contatos que você teve, né, com a periferia, quando você se deu com a adolescência nessa época, né, você contando vários casos aí, e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória, da sua mãe, Sim. Do seu pai. Claro. Eu sou paulista, né, nasci em São Paulo, no Jabaquara, né, meus pais eram mineiros, vieram para São Paulo, minha mãe veio para casar realmente com meu pai, e se instalaram ali em frente ao Colégio Leonor Quadros. Moravam ali com os meus tios, porque o meu pai se casou com a irmã da minha mãe. E tudo entre família. Tudo em casa. Tudo em casa. E nós moramos ali por cerca de 16 anos, que foi quando eu resolvi morar sozinha, né? Eu já trabalhava... Já a partir dos 16 anos, já tinha essa autonomia já de... Quero morar sozinha. Já morava sozinha, porque meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. Ele morreu de pneumonia, né? Naquela época, qualquer gripezinha maior, né? E homem tomava um conhaque com limão, como ele falava, e tava tudo certo, né? E foi assim que ele veio a óbito. Minha mãe, com 36 anos, ficou viúva e acabou entrando em depressão, virou alcoólatra. Nossa. Né? Foi aí que as nossas dificuldades vieram. Passamos muita necessidade. E eu não me via no direito de deixar minha mãe passar por aquela situação, mesmo eu sendo criança, né? Eu tinha mais um irmão que faleceu já de aneurisma cerebral. Hoje já tem 20 anos que ele faleceu, né? E eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu perguntava na vizinhança. Só pegar esse gancho aí, já também falando, viu, gente? Aqui o nome do programa é A Gente Fala Podcast. Então Sim. A gente pode interromper, fica à vontade. Claro. Não é entrevista, é um bate-papo. Essa questão de você já ter essa autonomia de sair de casa aos 16 anos, foi por você ter essa adolescência difícil? Você achou que era o momento de sair daquele ambiente? O ambiente era... Como é que era esse ambiente de criança, até chegar aos 16 anos? Né? Criança eu digo que eu nunca fui. Eu não tive infância, né? Não é história triste, não é clichê, mas realmente nós passamos muitas dificuldades. E como eu comecei a trabalhar cedo, né? Então eu tinha que colocar tudo dentro de casa. Minha mãe, ela não tinha vontade própria mais. A depressão não a deixava fazer mais nada, né? Até que com 10 anos ela conheceu uma outra pessoa que também era alcoólatra e ela engravidou, né? E eu e o meu irmão que faleceu criamos esse outro irmão para minha mãe. E minha mãe continuou a beber, ela tinha uma vida, né, no dia a dia, mas ela ainda era alcoólatra, dependente da bebida. O principal problema de hoje em dia, de todo mundo que bebe, é não assumir essa doença, né, que é o alcoolismo, né? Ela não aceitava, ela não queria ajuda, né, e ela não aceitava, né, porque na cabeça dela, por mais que ela tivesse tido um outro relacionamento que não durou mais que 6 meses, mas ela já saiu grávida desse relacionamento, né, ela não aceitava ajuda.
Então, eu falei para ela, vamos sair daqui para ver se o ambiente também ajuda, porque a família não era família realmente, né? Nós não tínhamos um convívio familiar, as pessoas não apoiavam a minha mãe, né? A minha mãe, ela era sempre colocada para baixo. E felizmente refletia tudo em vocês, né? Crianças, né? Sim, em tudo. Então, eu era a única que trabalhava praticamente, até o dia que ela começou a trabalhar numa casa de família praticamente ao lado de onde ela morava. Eu a convidei para sair, porque eu já trabalhava desde os 9 anos em casa de família. Eu perguntava pro vizinho, pra vizinha, quem precisava, e comecei assim, né? E comecei a ter Serviços domésticos. Serviços domésticos, né? E com 16 anos, eu mesma procurei emprego, nunca deixei de estudar, né? Procurei emprego e consegui trabalhar lá na estrada de Tapecerica. Comecei como assistente comercial com 16 anos. Naquela época ganhava-se bem, né? Perto de hoje em dia, né? Consegui comprar todos os móveis da minha casa, alugar, paguei 3 meses de aluguel numa casa e convidei minha mãe para sair de lá, minha mãe e meu irmão. Minha mãe não aceitou, porque a casa era a única, apesar de não ser nossa, era um dos meus tios, né? A gente pagava aluguel, né? Só que minha mãe, ela não aceitava. Então ela falou assim, não, eu quero ficar aqui. Era a única lembrança que ela tinha do meu pai. Acostumou, né? Naquele ambiente, muita gente, infelizmente, acontece isso, né? Não só lugar bom você quer ficar, mas você acaba se acomodando naquele lugar. Às vezes é um lugar pesado. Sim. Sem expectativa de vida também, de dar um passo a mais e acaba ficando naquele ambiente pesado, né? Verdade. Não foi seu caso, é por isso que você saiu. Não, graças a Deus não. Como eu falo, é pra frente que se anda, né? Então, eu tive muitos pontos negativos, mas eu falo que a gente não tem que ficar revendo o passado. A gente tem que ver, aprender, né? Não pensando, não deu certo. Não deu certo porque não era pra dar. Humildade é isso aí, né? Humildade não é você sair dando comida pra ninguém, fazendo... É questão de você aprender todo dia, saber que você está apto a aprender com qualquer pessoa. Isso chama humildade. Você tem bastante. Minha mãe não quis, então eu saí com 17 anos, conheci o pai do meu filho, que hoje vai fazer 20 anos, né? Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos. Tive um relacionamento por 10 anos, relacionamento abusivo, né? Porque ele era 20 anos mais velho que eu. Né? Aí minha mãe, ela já não queria mesmo sair de lá. Quando eu tava com 1 ano de relacionamento com o pai do meu filho, a minha mãe teve o primeiro AVC. Foi aí porque ela bebia, fumava. Minha mãe sempre foi fumante desde os 12 anos, né? Então, teve o primeiro AVC, me ligaram. Corri para o hospital, naquela época eu pagava convênio para minha mãe, né? E corri para o hospital, ela estava realmente irreconhecível. Foi 1 ano para ela voltar às funções motoras dela. Eu acho que foi por isso que eu me formei em enfermagem também, para cuidar da minha mãe. Gente, qual é a formação que é enfermagem, você fez? Enfermagem, administração, também já trabalhei com buffet, aí eu não me formei, é a vida mesmo, porque eu sempre gostei de cozinhar, filho de mineiro. Toquei nesse assunto só para você ter uma noção de tanta informação que vai ter aí, bacana. Filho de manicure. Sou formada como cabeleireira também. Cabeleireira e manicure. Já tive um salão também lá na Vergueiro, né? Era de frente ao necrotério. Bem acentuado. Mas tinha movimento. Mas tinha muito movimento. Bacana. Aí, através dessa tragédia que aconteceu com a sua mãe, aí você... Foi o que você ligou você fazer enfermagem? Sim. Ou você já tinha um sonho? Ou era alguma opção de estudo? Porque, infelizmente, época, eu queria me formar em medicina. Mas eu falei, para medicina eu teria que ter, digamos assim, papai e mamãe para me ajudar. Muito. E bem... Né? E não era a situação, né? Tava mais fácil eu ajudar minha mãe do que ela me ajudar. Não vou dizer, a situação se inverteu, claro. Minha mãe já me ajudou muito, graças a Deus. Né? Eu falo... Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que fala, todo mundo deixa o seu legado. Né? Que eu já tive uma loja de uma papelaria, né? Uma gráfica rápida, e que trabalhava com eventos também. Então, era ali na Yervante. Então, eu fazia vídeo quase que todos os dias para postar, e eu fiz um vídeo dizendo do legado. Todo mundo deixa o seu legado, que a minha mãe era deixar de molho. Tudo da minha mãe tinha que deixar de molho. Tá com mancha, deixa de molho.
né? A minha filha de 9 anos, até hoje, ela é assim, ai, faz um pão pra mim. É de uma vontade, é aquelas crianças bem... A de 5 anos, não. Eu pareço ser elétrica, você não conhece a minha filha de 5 anos. Não, ela é a minha mini versão, né? O meu filho, então... Nossa, tá tudo bem no horário de Brasília. Estamos igual. Meu filho é assim, em compensação a menina... Meu Deus. Ah, tô indo na roda de capoeira. Ah, eu vou também, com 9 anos. O menino, não, eu vou ficar aqui com o celular. Tá nem aí, quer o celular dele, já é. Nossa. Então sempre tem alguém que dá uma puxadinha pro lado da mãe, do pai, né? É a minha filha. A minha filha é... Você olha, você já fala. Chegou a atuar com Enfermagem? com enfermagem? Atuei durante 7 anos. Nossa, Até bastante tempo. Sim, até os meus 29. Até os meus 29 anos eu atuei. Né? Eu acredito que o meu corém não esteja mais ativo. Porque eu não procurei mais saber, porque eu tinha que me atualizar para técnica, que na época era só auxiliar Só me mesmo. explica o que seria isso aí que nós somos leigos. Sim, eu fiz 2 anos, que era para auxiliar de enfermagem. Para você ser técnica de enfermagem, ter uma especialização melhor, poder atuar em outras áreas, só começou a sair essa área de técnico depois que eu já estava quase 2 anos formada. Então, eu teria que fazer mais 1 ano e meio. Nossa. Eu falei, praticamente se for para fazer tudo... mais 1 ano e meio, eu vou juntar o dinheiro e fazer uma faculdade. Só que aí eu engravidei do meu filho. Depois de 6 anos de relacionamento, eu engravidei do meu filho, né? E o meu filho nasceu com os 2 pés tortos, congênito. Bilateral. Era uma... Eu tenho fotos, tudo. É uma visão ruim que eu não desejo para ninguém. Né? A planta do pé dele era invertida. Então, para você ter uma ideia, eu engordei quase 40 quilos na minha gravidez. Quando meu filho tinha 2 meses, eu tinha emagrecido 52 quilos. Nossa. Eu não dormia, eu não comia, eu trabalhava em 2 locais, eu trabalhava em 2 hospitais. Trabalhava no SAMU, na Brigadeiro Luiz Antônio, e trabalhava no Hospital Diadema, que antes era o São Lucas. São Lucas. Né? Eu trabalhava lá. Eu trabalhava para quê? Para pagar a cirurgia do meu filho, porque o convênio não cobria. Né? E ele teria que fazer cirurgia. E o medo maior era que ele tivesse problema na coluna também. Que é congênito, veio do pai dele. Né? Já depois que nasce que a gente vai descobrir. Vai descobrir, né? Né, o que teve. Mas, e aí que foi que eu procurei para me especializar. Porque eu falei, se meu filho precisar de cuidados, como que eu vou fazer? Né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz tratamento a partir do primeiro dia que ele nasceu. E é uma coisa que você tem que fazer rápido, né? Tipo, enquanto é criança, né? O médico me deu opção. Ele falou, você tem opção. Ou sai com ele já engessado, a gente faz um tratamento primeiro com gesso, 6 primeiros meses, e depois a gente vê o que que faz. Ou você escolhe quando vai fazer. Só que quanto mais tardio, pior vai ser para ele. Hoje meu filho anda, corre, anda de bicicleta, dirige. Bom, né? A única coisa que ficou visível é a cicatriz. Ele tem uma cicatriz de lado a lado nos pés, porque ele fez 2 cirurgias. Na primeira, ele tinha 7 meses de idade, ele teve até uma parada cardiorrespiratória. Mas é totalmente normal. Não teve problema em coluna, não teve problema de nada. Nada. E ele não se lembra, ele só sabe porque ele vê a cicatriz. E ele não pisa corretamente com o pé, ele pisa mais com o calcanhar. Porque ele não tem tanta força, porque o nervo do meio do pé ficou meio enrijecido por conta das cirurgias. Nossa, você falando assim, eu fico imaginando como é que é para uma mãe trabalhar, com licença a palavra, igual uma louca, para conseguir dinheiro, para fazer uma cirurgia no seu filho. Eu imagino, não vou falar que eu sei como é, que Sim. não tem como, né? Mas imagina a correria que deve ter sido, né? Eu dormia 3 a 4 horas alguma por época noite. atrás ainda é mais difícil, tudo mais difícil, né? E aí foi que eu conheci o pai do meu filho, porque não ajudava em nada, infelizmente. Nada vezes nada. Então eu falei, ou eu trabalho pelo meu filho pode crescer deficiente, que é o que o médico falava. O médico era muito claro, muito, quanto a isso. A gente fazia exames semanais, toda semana. Exame, troca de gesso, passava em psicólogo, tudo, desde bebê, né? Então, hoje eu tô obesa, perto do que eu tava antes. Eu tava pele e osso. Pele e osso. Mas graças a Deus, hoje ele tá ileso. Eu falo que nele não ficou cicatriz nenhuma, nem no pé. Porque eu falo que aquilo não é nada. A cena que você viu, né? Não é nada. E quem me ajudou? Minha mãe.
Porque ela foi morar comigo. Aí que ela foi morar comigo. Porque eu não tinha quem cuidasse do meu filho. Eu não podia confiar meu filho a qualquer pessoa. Então, ela e o meu irmão... Necessitava de cuidados especiais também. Né? Sim. Ele não podia ficar no chão, mas ele começou a andar com 1 ano, normal, como qualquer outra criança. Quebrou o gesso, pino soltou, ele usava pino nos pés. Soltaram os pinos, aí o médico falou, ele já tá, é bom. Vamos fazer uma outra cirurgia? Só a última para corrigir? Eu aceitei. Mesmo com aquele aperto no coração, porque ele já tinha sofrido uma parada, ele falou, mãe, a gente já chegou até aqui. Já, agora vamos continuar, né? Vamos continuar. Fez a cirurgia, passou acho que 20 dias da recuperação dele, ele já estava andando. Era bota ortopédica, goteira, era mais ou menos uns R$ 1.000 por mês, só de calçado, porque o pé dele aumentava muito. Então aumentava, tinha que trocar o tênis, tinha que trocar a goteira, que é uma palmilha que você coloca desde a batata da perna até o pé, para também fixar o pé. Eu fico também, estou pensando aqui, o quanto foi importante, mesmo você não estar exercendo, esse conhecimento de enfermagem. Sim. Não só por ter uma profissão, questão financeira, porque faz quantos anos isso aqui? Eu me formei, eu tinha, eu acho que 21 anos. Entendeu? 20 a 21 anos quando eu me formei. A importância, talvez se você não tivesse um grau de estudo assim, você não conseguiria ter feito algo pelo seu filho. Como muitas e muitas pessoas não conseguem. Verdade. Então, gente, estudar, né? Sei que a gente não consegue ter os melhores professores, não conseguimos ter os melhores ensinos, né, educação, mas o básico está aí. Então, vamos pelo menos atrás do básico, né? E fácil não é. Eu pagava Não existe nada fácil, né? Eu pagava 1 mês, devia 2, pagava 2, devia 1, e assim foi até que eu concluí. Por isso, até que eu não terminei, porque o custo era muito maior. Eu falei, eu vou tentar uma faculdade. Aí veio essa questão do meu filho, eu deixei a faculdade de lado. Aí comecei a administração. Administração eu não terminei, né? Mas eu comecei a trabalhar numa empresa muito boa, né? Eu trabalhava, não sei se você já ouviu falar do Que Bazar. Não No é Jockey estranho. Clube. Ah, não, Jockey Clube. No Jockey Aí- Clube. Era um bazar de multimarcas que só Alto ocorria escalão, né? 2 vezes ao ano. Eu trabalhava na área de enfermagem na época, né? Eu comecei a trabalhar lá dentro nos eventos, porque o evento durava 45 dias. Então, comecei a trabalhar lá dentro como auxiliar de enfermagem, nas ambulâncias. Foi aí que eu conheci o seu Tito Passos e a dona Vitória Passos. Por isso que a minha filha chama Victória também. Tanto em homenagem a ela e porque minha filha é uma Victória. É uma Vitória também, né? Por muitas questões. Aí o seu Tito, ele me observava sempre. Não sei o porquê, mas ele me observava e falou assim... Ele era um senhor magro, grisalho já, antigamente loiro. Ele falava, neguinha, vem aqui. Quer trabalhar comigo? Gostei de você. Eu falei, de quê? Porque até então, né, eu só conheci ele como dono do evento. Ele me chamou para trabalhar, falou que eu ia ser assistente, se eu conhecia financeiro, e eu sempre trabalhei. E você estava atuando. Atuando, que eu falo, estudando na época. Sim. Aí ele falou, se você tem algum conhecimento? Eu falei, tem. Faz um teste aqui para mim, faz isso, esse, aquilo, outro. Eu fiz, passei. Ele falou assim, você vai trabalhar comigo a partir de hoje. Eu falei, não, não é assim. E foi com ele, eu acho que até eu aprendi. E com ele e com a dona Vitória, eu aprendi muito do que eu sou hoje. Igual porque... quando convocaram o Muricy para as eleições, né? Você vai ser o técnico. Eu digo, e aí? E aí? Bem assim. E aí eu comecei a trabalhar para ele na semana seguinte. Ele conhecia a dona do home care. E ele falou assim, a partir de hoje ela é minha funcionária. E eu tava realmente precisando muito mesmo de dinheiro na época. Né? Morava de aluguel, meu aluguel já estava atrasado, o que eu ganhava ali não dava para nada. Né? Minha mãe resolveu não morar mais comigo, porque meu filho já estava bem. Né? Mesmo com os problemas dela, ela queria viver a vida dela também. E ela né? queria realmente viver a vida dela. Né? Foi aí que começou algumas interferências familiares. Os familiares nunca foram próximos da minha mãe, mas nessa época davam a entender que eu estava abusando da minha mãe, porque ela não conseguia fazer nada, porque tinha que cuidar do meu filho. Aí ela falou, eu vou embora. Ok, respeitei como eu sempre respeitei e ela foi. E eu comecei a colocar meu filho numa escolinha. Expliquei toda a situação e paguei escolinha. Aí era um gasto a mais. Então tinha que trabalhar mesmo. Entendi. Comecei como assistente, depois virei secretária.
particular do seu Tito e assistente administrativa. Eu era registrada com as 2 empresas dele, que ele tinha a empresa do Quebazar e uma outra. Então, eu fazia o serviço para as 2 empresas, trabalhava nos eventos, fazia administração de todas as lojas dele nos eventos, quando tinha, porque era 2 vezes ao ano. Então, 90 dias ao ano eu trabalhava no escritório e no evento, no Jockey Club. Foi aí que eu conquistei meu carro, foi aí que eu consegui Melhorar sua dependência melhorar financeira, né? minha dependência financeira. Época das vacas gordas, né? Eu falo. Época boa, Época senhor. boa, viu? Eu não aproveitei. Eu não, gastei. eu falo que eu aproveitei. Eu não. Tem que aproveitar. Eu aproveitei. Eu falo que eu Cara, aproveitei, sim, não com tanta sabedoria, mas aproveitei. Gente, esqueci de apresentar. Nós tem nosso produtor aqui, é o Eduardo do Social Podcast. Segue lá o cara, programa bacana. E sempre a gente vai estar interagindo aqui com ele aqui, tá, gente? Beleza? Mas igual você falou, cara, teve uma época que eu cheguei aqui em São Paulo, né? A época da vaca gorda. Mas quando também, compensação, a mente, meu Deus do céu. Sem instrução, numa cidade grande, pessoa que vem do norte, sem conhecimento, acaba indo em qualquer cabeça, né? Mas eu falo que quando a gente começa a ter uma vida melhor, eu não me ludibriei. Não vou falar Eu que acredito que pelo jeito que você fala, você amadureceu muito rápido. Foi. A trajetória da sua vida também já deu pra ver que não foi fácil, né? Não, mas foi muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar, ganhar bem. Digamos que foi meu primeiro emprego que eu ganhava super bem. Trabalhava bem também. Como dizia o seu Tito, eu trabalhava feito o que eu deveria ser, uma neguinha escrava. Ele era muito sarrista. A mulher dele ainda falava, ela vai te processar uma hora. Ele falava, ela é loira? Ela não é loira, que eu saiba. Ela é o quê? Neguinha, mas ela é minha neguinha. Ele me tratava como se fosse filha dele. Ele não admitia que ninguém me destratasse. Ninguém. Aí ele falou, neguinha, você sabe dirigir? Eu falei, sei. Mal sabia dirigir, gente. Mas eu já tinha noção, tinha habilitação, mas eu não tinha prática. Não tinha prática, né? Tem que ter contato, né? Aí ele falou, então trata de comprar um carro porque eu tô cansada de dirigir. Foi aí que eu fui igual uma louca. Sim. Fui numa concessionária e comprei o carro. Por 2 motivos. Primeiro, que eu já estava casada com... Eu estava já para casar com o meu marido, né? O pai das minhas filhas. E segundo, que o meu marido, ele não tinha muita paciência. Eu só deixava o carro morrer na subida, como todo mundo. Até um belo dia que ele gritou comigo. Com todos os palavrões possíveis. E falou que estava de saco cheio, porque só na subida eu ficava acabando com a embreagem. Falei, peraí. Aproveitei a deixa, no dia seguinte, seu Tito falou isso, eu fui numa loja, falei, eu quero comprar um carro. Qual? Eu falei, o primeiro que tiver mais novo. Comprei um Golzinho. É isso, é guerreiro. Era de um senhor idoso, cheiro de novo. Era um carro antigo, mas com cheirinho de novo, tudo novinho. Fui lá, passei meus dados, levei meu olerite, pedi pro seu Tito fazer uma carta, porque eu estava há poucos meses trabalhando com ele. E foi aprovado. No final de semana eu falei pro meu marido, vamos ali na loja? Aí teve uma época aqui em São Paulo que você passava na loja, o cara entra. Não trabalha. Não, a gente dá um jeito, entra. Mas foi difícil. 72 vezes aí Me e tal. pediram, eu acho que antecedentes até das 10 encarnações passadas. Mas eu consegui. O último aval foi... se você tem mais alguma indicação, aí eu falei, mãe, vai lá, vai como indicação minha mãe. Eu não. Mas foi, e passou. Falei, meu marido, vamos lá, porque assim, eu tô com medo de sair com o carro da loja. Ele falou, que carro? Eu falei, eu comprei um carro. Ele falou, mas eu já tenho um carro. Eu falei, meu carro é seu, não é meu. Agora, quando você gritar, eu ponho você pra fora. Então, ele sempre falou que eu sou meio louca, né? Porque aí ele foi comigo, ele não acreditou. Saí com o Os homens têm essa mania. Quando vê uma mulher alta, independente, guerreira igual você, assusta. Ele fala. Assusta mesmo, porque os homens estão acostumados com aquelas mulheres, que depende de baixa cabeça. Qualquer pessoa que sabe o que é. Opa, agora ficou da Agora hora, sim, né? Aí sim. Qualquer pessoa que sabe o que é assusta quem não tem nada na cabeça, velho. É verdade. E aquelas pessoas padronizadas, que já cresceu vendo aquilo, quando vê alguma coisa de diferente, assusta. É. Mas que bom que tem pessoas igual a você.
Mas também, viu, Eduardo? Também a mulher tem furadeira, lixadeira, depois a gente vai contar isso. Dá pra assustar um pouquinho. Não, tem que ter, mano, tem que saber se virar. Coisa em casa. No carro também tem ferramentas. É, tem que ter. Vai lá no porta-malas, tem ferramentas. Eu ando com ferramentas no carro também. Aí você atuou aí ficou dirigindo também, fazia de tudo. Sim, comecei a dirigir, comecei a estacionar, porque meu marido não queria nem estacionar carro pra mim, porque a minha garagem, você tinha que entrar com o carro em S, porque tinha um poste bem no meio. Ele estacionou 3 vezes pra mim. E falou que ele ia estacionar a hora que ele quisesse. Todo dia tinha que estacionar. Até que o vizinho falou assim, você tem dificuldade, né? Eu falei, tenho. Ele falou, vou te ensinar. Vou te dar o truque. Ele me deu o truque. Quando meu marido chegou, já tinha ido no mercado, feito compra com as crianças. Porque o meu filho tinha 3 anos na época e o filho dele tinha 4. Peguei as crianças, coloquei dentro do carro com muita responsabilidade, cinto, cadeirinha. Fomos, voltamos, passamos no shopping, tomamos sorvete, comida pronta, como sempre, até hoje, porque eu trabalho em casa hoje, mas... E o carro dentro na garagem. Aí ele perguntou quem estacionou, eu falei, eu. E os meninos contando com muito louvor, porque eles tinham orgulho, eles sentiam orgulho, falavam, olha, papai, olha, ela fez assim, fez assado, e colocou certinho, não arranhou o carro. Você também, né? Não. Ele falava, eu quero ver. E foi assim. Ele fala que hoje eu só dirijo bem melhor. Ele falou que só não melhor que ele, porque ele não reconhece, por conta dele. Ele falou dos meus gritos. Faz questão de lembrar dos gritos. Ah, com certeza. Aí você trabalhou esse tempo aí com ele, e depois... Eu trabalhei com ele até que ele veio em falência, né? Foi uma época difícil. Eu trabalhei 3 a 4 anos com ele. Aí ele faliu. Ele queria me pagar com roupas, tal. Eu falei, seu Tito, não tem condição. Aí ele pegou e me indicou, falou, vou tentar te arrumar um outro emprego, então. Ele falou, gosto muito de você. Ele fez a minha demissão, me pagou parte só, porque ele não tinha condição de pagar tudo na época. Foi bem claro, né? Sim, mas ele me abriu as portas. Ele falou, vai depender de você, eu vou te indicar, mas se você vai passar ou não, não sei. Uma empresa de comércio exterior, na São Bento. Nunca tinha trabalhado em comércio exterior. Mas fiz a prova, passei. Eu só ia cobrir a licença maternidade de uma pessoa. Eu ia ficar cerca de 1 ano, porque ela teve gravidez de risco, então eu ia ter que ficar desde o início da gravidez, que era 2 meses dela, até o bebê fazer 6 meses. 1 ano, né? Fui. Quando eu estava, eu acho que no 7º, 8º mês trabalhando na empresa, é muito corrido, mas foi aí que eu peguei mais prática na área financeira, foi aí que eu engravidei da minha filha. A de 9 anos, a Sofia. Resumindo, você foi cumprir... Engravidei. Foi cobrir uma pessoa que estava grávida e engravidou. Depois de quase 11 anos. Engravidei, porque meu filho já tinha 10 para 11 anos. Aí engravidei. Mas já fui avisada que assim que o bebê fizesse 6 meses, eu ia ser mandada embora. Porque o combinado não era caro, não saía caro. E fui mandada embora. Eu já tinha ciência. Foi aí que eu entrei no ramo de evento. Primeiro fazendo bolo, que eu sempre fazia. Mesmo trabalhando fora, eu sempre fazia um bolinho aqui, outro aqui. Ajudava enchendo balão. Sempre gostei desse ramo de festas. Aí comecei a fazer bolo. Aí comecei a fazer salgados em casa. Que eu falei, eu preciso pagar as contas. Né? Minha filha tinha nascido. Aí comecei... Você já tinha esse dom culinário? Sempre tive. Minha mãe, ela sempre nos ensinou a cozinhar. Então, eu e o meu irmão que faleceu, a gente sempre cozinhava. Quando a minha mãe começou a trabalhar, que eu tinha 9 anos, e eu também trabalhava, eu trabalhava fora, estudava e cuidava da casa e do meu irmão mais novo. Então a gente cozinhava, minha mãe chegava em casa, tomava banho e comia só. Casa limpa, comida pronta, tudo. A gente fazia tudo em casa. Então eu sempre cozinhei, desde os 9 anos. Sempre cozinhei. E eu sempre fui curiosa, então não sabia, eu perguntava. Aí começou a ter internet. Hoje em dia as crianças, até para pôr uma fatia de mortadela no pão, você tem que meu filho tem que ir lá. Mas eu vou falar que pra mim não foi diferente não, porque eu aprendi a cozinhar, cara, depois de muito cedo, só depois dos meus 22 anos, velho. Sério? Esse ponto assim, eu era bem relapso, aí veio o YouTube e falei, mano, vou ter que aprender agora. Não, depois do YouTube, só não cozinha quem não quer. Só não cozinha quem não quer. E eu fui pegando prática, assim, internet. Você vai vendo, eu sempre fui curiosa, eu testava. Dificilmente eu testo alguma coisa na cozinha, não dá certo.
Não tô me gabando. Aí você começou a fazer para vender, para você? Comecei a fazer em casa, família. salgado. Fazia coxinha, todo mundo gostava. Por que que eu não vou conseguir vender? E aí comecei a vender. Vendia no trabalho. Aí e eu sempre trabalhei, eu ficava assim, poucos dias parada. Poucos dias. Então eu pegava um bico ali, outro aqui, ficava um mês, cobria férias de alguém. Eu sempre fui atrás. Aí voltei a trabalhar, né? Voltei a trabalhar com um cliente do Seu Tito. Porque aí eu já tinha uma agenda grande. Então aí voltei a trabalhar com ele como secretária também. E também motorista, né? Porque todos eles sabiam que eu dirigia. Ele falou, sei que você dirigia pro Seu Tito, dirigia os carros dele, então você consegue dirigir o meu, né? Sempre carro importado, sempre, né? Eu falo que o carro mais velhinho que eu dirijo é o meu. Mas é experiência. Eu falo, é experiência. É gostoso? É, não vou mentir. Mas é experiência. Eu gosto do meu carrinho. Eu gosto. Né? E o ambiente, quando você chegava, não, sou motorista também e tal. Sempre fui respeitada. Sempre me respeitaram. Não sei se pelo tamanho, ou pela atitude, ou juntando os dois. Né? Acho que a atitude e o tamanho também. Então, sempre fui muito respeitada, graças a Deus. As pessoas sempre me respeitaram, gostaram de mim. Eu sempre fui comunicativa. Então, acho que tudo isso agregou, né? Então, nunca tive problema, não. Problema nenhum. E aí foi que o meu marido ficou desempregado. Eu comecei a trabalhar de novo, meu marido ficou desempregado. Ele ficou 2 anos desempregado. Nossa, muito tempo. Foi. E aí eu falei, não, eu preciso montar um negócio próprio, tô cansada disso. Porque a gente casou no cartório, só que a gente não casou na igreja, por quê? Por conta desse desemprego dele. Né? E eu falei, eu ganhava bem no Seu Tito, eu tinha um dinheirinho guardado, mas eu tinha que pagar nossos móveis, pagar os nossos carros. As contas chegam, né? Tinha 2 carros para pagar. 2. Prestação de 2 carros. Aluguel, né? Mais bebê. Não é fácil. Então, aí eu falei, não tem condição. Aí foi que eu comecei a comprar um kit de decoração. Aí comecei a pintar. Eu falei, comprar pintado não dá. Uma mesa pintada custava 400. Mas você já tinha essa visão de ter um negócio próprio ou era um a mais ali que você ia fazer? Não, sempre. Eu sempre quis ter algo próprio. Eu sempre falava com meu marido, a gente vai ter algo próprio. Mas inicialmente eu falei, eu acho que vai ser mais no ramo gastronômico. Né? Ele falou, eu acho que vai dar super certo. Só que ele falou, precisa alugar um ponto. Porque eu vendia bolos conforme as encomendas. O pessoal retirava lá na porta da minha casa. Bolos, salgados, até hoje me ligam. Tem gente que me liga perguntando se eu ainda faço bolo, se eu faço doces, né? E aí fazia, tinha festa, eu fazia, a pessoa ia lá e retirava. Ele falava, gente, a gente não tem mais espaço, né? Eu falei, por que não? Festa, doce, salgados. Juntar, né? E comecei a fazer tudo. Tudo junto, ao mesmo tempo. Comprei um kit lá na 25 de março, trouxe dentro do metrô nas costas, as mesas amarradas na sacola. Cheguei, Da hora, hein? olha, e fui pintar. Eu perguntei para uma decoradora na época como que fazia, ela me disse, ela falou, é mais fácil você comprar cru e pintar. Pintado vai sair 3, 4 vezes mais caro, e você não vai ter. Ela falou, ó, só que já vou te falar, vai ser meio difícil você conseguir, porque tem que ter muito dinheiro. Eu falei, não tem problema. Belo incentivo, né? Falei, não tem problema. Falou pra ela, você sabe de onde eu tô vindo, pra onde eu quero ir? Comecei com o primeiro kit, montei um Instagram, montei Facebook, comecei a fazer em casa para minha filha. A primeira festa foi da minha filha, né? E aí começou a bombar. E eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar. E comprei 2 mesas, 3 mesas, banquinho, bandejas, flores. Eu falei, eu não tenho mais onde enfiar. Aí peguei um quarto, comecei a guardar tudo. Já não tinha mais espaço. Aí comecei a fazer o banner. Para fazer a arte de um banner era um absurdo. Eu falei, peraí. Olhei na internet e comecei a fazer. Hoje eu faço. Hoje eu faço tudo. Eu faço banner, faço cartão de visita, faço tudo. O que você me pedir, eu faço. Decoração, de tudo. Essa questão de... Você falou também que faz caneca, camisetas. Eu faço sublimação. Aprendi sozinha. Tudo aprendi sozinha. Nossa.
Mas não quero perder essa fase aí de... Como é que faz para montar esse evento todo? Às vezes, dependendo do evento, é um evento grande. Como é que você vai? Sozinha? O seu marido tá te Sozinha. ajudando? Não, sozinha. O meu marido, hoje, ele me ajuda, né? Ele sempre me ajudou assim, carregar o carro. É como ele falou, eu não levo jeito. Ele fala pra mim, eu não levo jeito pra fazer uma decoração, mas eu ensinei pra ele como que monta uma mesa, como desmonta, monta um painel. Então, o que ele sabe, ele faz. A gente chega lá, ele descarrega o carro, monta já o painel, o fundo, as mesas. Se eu mostrar a foto pra ele, ele dispõe as coisas, mais ou menos como tem que ser, e eu finalizo. Mas eu faço desde o início. Lá em casa, agora, tá lá em cima da minha mesa, de uma das mesas, tô terminando um arranjo de... não, 2 pares de arranjos de flores para esse final de semana. Sou eu que faço os arranjos também. Eu faço desde o início ao final. Foi antes da pandemia que você começou? Foi antes da pandemia. Aí veio a pandemia, você... Veio a pandemia, eu falei, e agora? Porque a gente não podia entrar na casa de ninguém. Não podia fazer mais nada. Eu falei, o meu marido desempregado de novo. Ele tinha ficado... Mas você trabalhava só com evento? Só com eventos, bolos e doces. O que mais tinha saída era bolo e doce. Tinha uma saída grande, né? Só que não dava para pagar o aluguel. Eu pagava 1.600 de aluguel, né? Porque uma casa para comportar 2 carros, para comportar 3 crianças, né? Que tinha o filho dele, o meu e a Sofia. E ainda tinha as coisas de decoração, né? Eu falei, então, quer saber? Eu vou voltar a fazer bolo. Aí vi na internet bolo piscininha. Eu tenho até a página. Jace Pães e Bolos. Eu falei, vou tentar fazer pão. Vi uma receita na internet, desenvolvi a receita porque ela não deu certo, fiz do meu jeito. O pão sai super fofinho. Comecei a fazer pães. Dei pra vizinha, que falou pra outra, porque foi espalhando pelo bairro. De repente eu tava fazendo pão pro bairro inteiro. Nossa, que bacana. Pro bairro inteiro. E aí comecei a ver esse bolo piscininha. Comprei as formas pela internet. Que parece uma forma de para cachorro, sabe? Que tem o fundinho. Acho que eu sei mais ou menos. Só que aí você vira o bolo ao contrário e nesse fundinho você coloca o recheio e faz do jeito que você quiser. Ah, tá, sei. No meio, bem no meio. Mas eu tô pensando aqui, aí, e como é que foi essa trajetória aí? Você vendia os pães, entregava? Comecei a divulgar que a gente tinha Alguém ia motoboy. Meu marido desempregado. Meu filho Nós entrega. parado. Comprei uma bag na internet. O meu filho tinha uma bicicleta e meu marido tinha uma moto. A moto é outros 500. Porque eu tinha na época um Kissara Picasso. A gente vendeu esses 2, porque meu marido tinha muitas multas nesse carro. Então eu falei, só vendemos 2 para pagar. Eu falei, é melhor, porque era muita dívida de multa. Aí vendemos os 2 carros, pagamos. E apareceu a oportunidade de um amigo meu que estava se separando e falou, eu tenho um Kissara Picasso. Você quer? Você só vai assumir as multas que ele já tem e pagar as parcelas. Falei, quantas parcelas tem? 12. Aí eu falei, meu marido, vai ser uma boa, tô começando agora com o evento. É um carro grande. É grande, né? Abaixa os bancos, tudo. Meu marido falou, não começa com essa loucura. Eu falei, vamos. Ele falou, o que você quiser. Eu liguei pra ele, que dia eu posso ir buscar o carro? Amanhã. Eu falei, então tá bom, coloquei o anúncio na internet, consegui vender os nossos carros no mesmo dia. E no dia seguinte eu fui lá pra Campo Limpo buscar o carro. Voltei com Kissara Picasso. Pronto, transporte já tem. Transporte já tinha, só que ainda estava desempregado. Eu falei, o dinheiro que ganha dá pra pagar a parcela e talvez um mês atrasado ou não, mas o aluguel. E aí eu falei pro meu marido, bora, vocês vão ser o motoboy e eu vou fazer as entregas, eu vou divulgar. Se tiver saída, vocês vão fazer. Ok. Todo final de semana ele saiu feito louco. Era cerca de 40 bolos. Eu virava a noite fazendo os bolos, Nossa, os então recheios. Bastante mesmo, hein? Os recheios, e eu deixava os recheios prontos na geladeira e os bolos já pronto nas formas. Então a pessoa ligava, eu quero um bolo de chocolate com recheio tal, com cobertura tal. Só cobria, confeitava e eles entregavam. Eu adoro números. Custa em média quanto um bolo desse, atualmente? Hoje, E daí o pessoal já vai fazendo as contas. R$35. Hoje, R$35. 35 reais. Na época eu vendia por 25, eu lembro até hoje o preço. Porque eu vendia abaixo do mercado. O valor era 30, eu vendia por 25. Que eu falei, eu tenho que ter um ganho maior. Porque eu já fazia a pessoa levar o pão. O pão era R$12. Já vendia um conteúdo a mais, né?
E tinha pessoas que pediam 10 bolos. Nossa. Então eu vendia. Então você não muito. estava vendendo simplesmente para uma família, você estava vendendo para outras pessoas já revender, né, no caso, né? Sim. E foram os clientes, esses clientes de pães e bolos que viraram meus clientes de evento. A maioria são dessa época, dos pães, dos bolos. Tem cliente minha até hoje que fala, quando é que você vai voltar a fazer aqueles pães gostosos? Falei, qualquer dia desse eu faço, porque para fazer pão tem que ter um tempinho, né? Tem que deixar descansar, volta, sova de novo, deixa descansar, tem que ter tempinho. Não é simples. Não é simples. Eu desenvolvi porque assim, a receita era só fazer, sovar, deixa descansar e já coloca pra assar. Não. Eu fiz uma receita que ela tem que sovar 2 vezes, deixa descansar, pra depois você formatar ele e colocar pra assar. Aí, esse é o pulo do gato. Né? E você foi fazendo isso sem instrução de ninguém financeiramente, quanto você ia gastar, quanto você ia ganhar, ou foi... Não, eu sempre faço, como eu sempre fui. Olha que pergunta, né, gente? A mulher também fez... matemática. A mulher também fez em... Eu faço os cálculos aqui. Administração, né, gente? Com certeza eu não ia fazer nada. Os caderninhos lá em casa não faltam. Então eu fazia os cálculos. Eu gastei tanto, eu preciso ter pelo menos um lucro de 150% a 200%. No mínimo. Aí eu fazia os cálculos, dava 300%. Falei, tô no caminho certo. E aí comprei um outro forno, porque só o forno de cozinha mesmo do tradicional não dava conta. Eu tenho 2 fornos até hoje. Você fala que eles foram... Forno elétrico. Elétrico, né? Só que eu não comprei o elétrico, eu comprei um estilo elétrico, mas que ia gás. Meu marido fez uma adaptação na cozinha, então era em cima e embaixo. A casa era um forno só, né? E eu tinha um balcão, mais ou menos 3 metros, né? Que ele pegava de uma parede a outra. Era bolo de um lado, pão do outro. Falava, vira o pão que o pão tem que esfriar do outro lado. E vamos. O saquinho. Você fazia mão de obra, Sim. contabilidade, As etiquetas. como é que chama a divulgação? O marketing. O marketing. Nossa, é muito... Parabéns, né? Eu fico muito feliz de ter mulheres assim e que incentiva as outras mulheres a ter esse mesmo segmento aí que você tem. Parabéns mesmo, tem que ter muita força de vontade mesmo, né? Ou as contas batendo também, né? Os dois. Os dois, né? Os dois. Mas eu falo que tudo é possível, né? Basta você querer. Você não tem que ficar preso ali no seu problema. Problema todos nós temos, uns mais, outros menos. Mas eu tenho todos os membros, tenho saúde, até onde eu sei, graças a Deus. Que essa é a principal ferramenta, né? Sim. O pessoal acha que tem que ter um aparelho, não. A principal ferramenta que tem que estar bem é você, tem gente né? aí que não tem um membro, tudo se vira. Eu vi um dia desse cabeleireira que não tem os 2 braços, ela faz trança. Eu fiquei assim, abismada. Falei, por que eu não posso? Então eu falo, eu posso, igual a novela hoje, meu marido colocou esses dias aí uma novela que a menina fala, eu posso, eu quero, eu consigo. Falei, eu lá. Já me identifiquei, né? E é verdade. Graças a Deus não tem nada a ver com ela, mas você pode sim. Pode. Ah, vai ser difícil? Ninguém falou que vai ser fácil. Respirar não é fácil. Se a gente for estudar anatomia, respirar não é fácil. O processo de respiração é doloroso. Por isso que o bebê chora quando nasce. Não é porque simplesmente ele quer chorar, porque dói respirar. Ele estava no local ali, fechadinho, todo comprimido, para ele respirar, dói. Aquele abre e fecha do pulmão. Então, assim, é doloroso. Então, para que eu vou me apegar a detalhes? Que são detalhes que todo mundo tem. Essa mentalidade que você tem é bastante sólida. Sempre foi assim ou foi a trajetória mesmo da sua vida que foi? Sempre foi assim, mas foi melhorando com o passar do tempo. Porque eu falo que, como eu tava falando com meu marido esses dias, eu falo que agora eu tô vivendo, digamos, dos meus 35 pra cá. Até então foi muita luta, sabe? Muito sofrimento. Como eu te falei, minha mãe teve 2 AVCs, não foi um só não, ela teve 2. 2 AVCs. Perdeu o pai com 6 anos de idade. O pai, o meu irmão, né, com aneurisma. Depois de tudo isso, dessa loucura aí de evento, que aí quando voltou o evento depois da pandemia, eu voltei com o evento com tudo. Porque as pessoas queriam festa. Eu, no meio da loucura,
eu achei que eu tava passando mal porque eu tava com anemia, alguma coisa, que eu trabalhava noite e dia, virava noites e noites e noites. Dá pra se imaginar, porque vamos supor, foi uns 2 anos de pandemia aí, pandemia 1 ano e pouco, mas mesmo assim, a gente se guardando e tal, foi quase 3 anos aí, né? Foi. Então, lógico que pô, os pais que não tiveram a oportunidade de fazer o aniversário do seu filho, da sua filha, e com certeza no próximo queria fazer, né? Então, dá pra se imaginar que foi uma demanda muito grande de pedido, né? Foi uma demanda muito grande. E assim, eu queria abraçar Deus e o mundo. Eu falei, não, Mas não só pra posso gente perder. resumir, essa época dessa pandemia, o que te salvou foi os pães. Os pães e os bolos. O que salvou foi os pães, os bolos e a loucura de eu ter comprado a moto, como meu marido falou. Porque antes da pandemia, coisa de meses antes, né, que eu já estava para sair da empresa que eu estava, porque realmente eu já não estava mais suportando trabalhar fora. Eu trabalhava na Vila Olímpia. Quando minha filha ficava Porque o doente, evento começou a virar o principal carro-chefe, né? virou. Só que o que me deixava triste era porque eu não podia nem sair meia hora antes para pegar minha filha no médico, levar ela no médico. Eles não tinham essa sensibilidade, né? E eu sempre fui muito família, né? Então eu falei, não, isso não é para mim. Quando ela falou a primeira vez, ela sempre me deixava levar o carro para casa, porque eu ia trabalhar de metrô, né? E ela me deixava vir com o carro. No dia que a minha filha adoeceu, me ligaram da escola falando que ela tava com febre, ela falou assim: se você quiser ir mais cedo, você pode, mas você vai de metrô. Com o meu carro você não vai. Eu falei, ok. Eu voltei no dia seguinte, eu falei, como eu sou uma pessoa responsável, eu vou ficar uma semana, que eu acho que uma semana é o suficiente pra você arrumar outra pessoa, mas aqui eu não trabalho mais. Você pode fazer o que quiser comigo, mas com os meus filhos, Só uma pergunta, não. teve coragem de Paulo perguntar por que foi? Que você decidiu sair? Não, ela não perguntou porque ela já sabia, eu falei. Eu falei, meus filhos, meu marido, prioridade. Você é mãe, você tem um filho quase da mesma idade do meu, eu não admito o que você falou ontem. Ela falou, me perdoa. Eu falei, te perdoo. Só que aqui eu não fico mais. O ambiente já não dá mais, né? Eu falei, eu vou ficar uma semana. Se você quiser, senão eu saio daqui agora. Minha carteira tá aqui, minha carta de demissão também está aqui. Eu precisava muito do emprego. Mas eu falei, a minha dignidade, respeito com o ser humano, porque eu sou tão ser humana quanto ela. Às vezes a gente tenta engolir isso. Às vezes a gente engole tanto sapo na vida que eu acho que acredito não, tenho certeza que tem muitas pessoas doentes, deprimidas por isso, de tanto Sim. ficar engolindo sapo de pessoas que a gente, igual eu te falei, a gente fica acomodado naquele lugar. Sim. Acha que sair dali, acha que depende daquele emprego, lógico, paga as contas, mas você tem, igual você falou, você tem a ferramenta principal, que é você estar bem. E muita gente vai engolindo aquele sapo ali e acaba ficando deprimida. Muita gente acontece isso. Tem que ser igual você mesmo, ó. E meu marido falou, ele falou, é loucura, a gente precisando, eu tô desempregada. Eu falei, dane-se, não quero saber. Ele falou, você não vai ficar lá. Eu falei, não vou ficar. Se você quiser assim bem, se não quiser bem. E saí. Ele sempre soube como eu sou. Eu falei, não vou ficar. Falei, a nossa filha queimando em febre. Eu cheguei na creche, ela tava com 40 graus de febre. Eu cheguei ainda depois do horário da creche. Eles me ligaram, era 12:00 e pouco. Eu cheguei aqui quase 4:30 da tarde. Ainda ouvi um monte da creche. Minha filha teve convulsão. Foi aí Nossa. que eu fui pro hospital Pedreira. Foi aí, ela teve convulsão por conta da febre. Uma bactéria que ela pegou. Né? Provavelmente de alguma alimentação. Na época ela não podia comer salsicha, essas coisas. É de alimentação. Acharam até que ela estava com algum problema na medula. Fizeram até o teste. Né? Sabendo que é um risco também. Porque se a pessoa não tem nada e não tem um profissional preparado, você corre o risco de deixar uma criança paraplégica. Nossa, muita... Né? Mas foi loucura atrás de loucura. E aí vencemos. Aí voltei a fazer os eventos. O carro ele já veio com algumas multas. Aí, na época, meu marido fez algumas multas a mais. Fomos parados ali no Jaú pela polícia. Eu com um carro com 6 brinquedos. E ele fala que você não sabe dirigir, mas pelo jeito que as multas, tudo quem arruma é ele, né? Qual é o nome dele? Neif. Neif. Neif, nome diferente, né? Neif. Neif Felipe. Neif Ou Felipe. falam Naif Felipe, né? Mas é um nome bem diferente. Fomos parados lá e uns dias antes tinham jogado uma pedra no canto do vidro do carro. Então tava com a teia de aranhazinha, pequeno.
mas que custaria ali uns R$2.000 para trocar todo aquele vidro. E a gente na luta para tentar pagar o aluguel, que o aluguel tá atrasado e tal, até por conta de tudo isso, né? A gente todo mês tinha que fazer um sorteio, né? Colocar dentro de uma sacolinha e ver o que ia ser pago. É igual eu falo, eu não queria ser rico, eu não queria ter que escolher alguém para pagar o fim do mês, né? É doído. Essa escolha é doída. Não, Quem eu vou pagar nesse fim de A mês gente fazia aqui? sorteio todo mês ali. O aluguel, esse mês, já tá atrasado, então. Aluguel, água e luz. E alguma coisa para comer, Quando né? chegar o dono da casa, quando ele falar, assim, ó, tá aqui. Tá aqui, ó. Não tenho tudo, mas tenho. Tá aqui. E assim foi, a polícia parou. Eu tinha conversado com meu marido uns dias antes, eu falei, meu pai do céu, a gente precisa juntar o dinheiro. Vamos arrumar um despachante para pagar parcelado. Aí ele, não, vai dar certo. Ele tinha começado no emprego um mês antes. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai ser parado qualquer hora. Comigo nunca foi parado, mas acho que por ser homem, não sei, talvez. Porque um índice maior que eles param é homem no trânsito. Quando eu dirigia, eu nunca fui parada. Aí ele estava dirigindo, porque ele sempre foi comigo para os eventos, final de semana. Né? Durante a semana, hoje mesmo, por exemplo. Se for homem, for de cor, passou, para. Meu marido é tão branco quanto você. Tão branco quanto você. Mas eu falo pra ele, você tem alguma coisa, meu filho. Não é possível, porque eu sou preta, ninguém me para. Mas enfim. Ele dirigindo, a gente subindo no Jaú, o policial só. Encosta. Meu coração veio e ficou parado aqui. Eu falei, é hoje, o carro carregado. Com os brinquedos, com 3 decorações. Tava dentro, em cima, tudo. Chovendo. Meu Deus. Pedi, resumindo, entrega a chave. Ele Sério? falou, vou te dar uma chance. Se passar mais algum carro nos próximos 5 minutos, porque a gente só precisa de mais um carro. Eu lembro como se fosse hoje, faltava 2 dias pro Dia das Crianças. E você com um monte de demanda para fazer, né? Ele falou, se passar mais um carro nesses 5 minutos e a gente conseguir parar, aprender, eu libero o seu, porque eu sei que você é trabalhadora. Mas, caso contrário, o de vocês é que vai. Pra gente fechar o caminhão. E não passou. Nossa. Ele falou, entrega a chave e pode tirar tudo que tiver dentro do carro, menos os bancos. Eu falei, o som eu vou tirar porque é meu. Ele falou, você não pode tirar nada. Nossa, pra mim você ia falar que eles deixaram vocês passar. Tiramos Caramba. tudo, coloquei tudo ali em frente, os prédios do Jaú, chovendo. Chovia lá fora e chovia em mim, porque eu não parava de chorar. Mas não é pra Porque menos, é muita né? humilhação, né? Não é pra menos. É. Minhas coisas, tudo nova. Eu tinha comprado os brinquedos há pouco tempo, né? Minhas coisas na rua. Eu falei, eu só pensava, como que eu vou atender os clientes? Porque eu sempre tive a responsabilidade com o próximo. Eu falei, tudo bem, eu vou perder meu carro, mas e o cliente? Era 2 em Diadema, 1 na estrada do Alvarenga, só que eu faço o trajeto sempre pelo horário. Quem marcou primeiro, né? Então eu ia para Diadema para depois voltar pela Alvarenga e finalizar. Aí eu falei, meu pai do céu, e agora? Comecei a ligar para os clientes. 2 me salvaram e uma amiga decoradora foi me socorrer lá. Eu falei pro meu marido, vai com o cliente para montar, né? Porque ele já sabia montar. Nossa, que pressão, hein, meu? E eu resolvendo tudo, ainda tendo essa preocupação de resolver tudo. E aí, essa decoradora pegou e falou, por que você não me ligou antes? Eu falei, ninguém tem obrigação de nada. Eu falei, você tem seus eventos também. Ela falou, meu marido tá indo aí. Nossa, que bom, né? Na hora dessa, os amigos salvam, né? Salva. Porque a pessoa que contratou você, tá lá esperando você decorar, tá com os convidados. Tem gente que tá vindo de longe pra festa, pro aniversário. Aí na hora... Ó, não vai chegar bolo, não vai chegar decoração, não vai chegar nada. Eu fui honesta. Eu falei, meu carro acabou de ser apreendido. Eu fui sincera. Meu carro acabou de ser apreendido. Você vai ser atendido, só que talvez com atraso. Só que eu sempre marco horas. Os eventos começam normalmente 3, 4 horas da tarde. Eu sempre marco pra montar 8, 9 horas da manhã. Essa é a minha sorte. Se eu deixo pra marcar em Pra cima. cima da hora, nossa. Então, deu tempo de resolver tudo. Atendi todo mundo. Gastei o que eu não tinha para pagar táxi, entre outras coisas, porque depois eu tive que pegar algumas coisas e me virar para levar, mas deu tudo certo. E aí, foi na época que eu consegui a loja, né? Que a minha mãe me apoiou, me incentivou. Uma pessoa me passou a loja. Foi
um golpe, digamos assim, porque Loja de? uma gráfica rápida. Ah, tá. Você tinha A comentado. gráfica rápida. E eu aproveitei o gancho, eu comprei os maquinários, o espaço, né? Porque você tem que pagar pelo espaço. Eu pagava aluguel. E aproveitei e levei as minhas coisas de trabalho, né? Máquina de camiseta, máquina de caneca, guilhotina, tudo. Então eu fazia desde papelaria a parte de sublimação, camiseta, caneca, lápis, tudo. Você já fazia em casa ou já foi depois que você adquiriu a loja? Não, Esses processos? antes de adquirir a loja, eu já estava fazendo em casa. Eu fazia alguma coisa ou outra já para os clientes. Já tinha experiência. E essa pessoa Porque me ensinou. o evento começou, né, de algum tempo, né? Além de você vender a decoração, os caras, não, quero uma caneca, quero... Sim, aí comecei a fazer. Uma colega fazia, eu falei, me ensina. Ensinou. Eu falei, como que você faz? Papel, impressora, tá, onde eu compro? Pesquisei ali, fulano tá desapegando, comprei. Tá desapegando, Ah, lá no comprei. Face, lá, né, veio na lojinha. Fui em Santo Amaro, pesquisei as lojas, os fornecedores, no Brás. Comprei todo o meu primeiro kit e comecei a fazer em casa primeiro. As primeiras errei, depois acertei. Eu falei, agora é a hora. Agora é hora de decolar. E aí apareceu essa menina que queria ir embora de São Paulo, super honesta e tudo mais, mas me vendeu tudo cabritado, como dizem, com tempo de vida. As impressoras duraram 3 meses, impressora que valia 10, 12 mil reais. Nossa. Aí começou meu sufoco, e como eu entrei lá, um belo dia chega o carro da Eletropaulo, vou cortar. Eu falei, como assim? Acabei de entrar aqui, cadê as contas? Eu falei, tá com a dona, né? A dona morava na mesma rua. Fui chamá-la, ela falou assim, eu não tenho nada. Ela falou que deixou tudo com você. Eu falei, comigo não. E a menina não me atendia. E já sabia, né? 8 contas de luz atrasadas, 6 contas de água atrasada. E aí foi. Aí eu tive que negociar, pedir pra ele, pelo amor de Deus. Mostrei o documento que tinha dela passando a loja pra mim e tal. Ele falou, vou te dar uma chance, mas se você não conseguir, até daqui 2 dias eu vou ter que cortar. Aí daqui a pouco a internet, puf, caiu. Olha, foi luta atrás de luta. Aí a pessoa tá indo bem. Digo, não, vou fazer um empreendimento maior. Aí, capaz de gastar tudo que você tinha conseguido com mau custo. Foram muitos gastos. Minha mãe falou, eu acredito em você. Minha mãe, assim, de verdade, ela era a pessoa que mais acreditava, se não a única que acreditava em mim. Então ela falou, já deu tudo certo. Ela falou, você nasceu pra brilhar. E ela falou, ainda vou viver pra ver você brilhando e rica. Eu falei, amém. O Ixalá, né? Ouro. Comprou uma máquina pra mim. Aí depois ela foi e comprou outra máquina, que eram as máquinas mais caras. Cada uma quase 4 mil reais. Pra eu fazer as canecas. Porque eu fazia na verdade, fazia os copos. Porque eu fazia os copos na máquina de caneca. Era uma adaptação. Só que derretia se você não tivesse o tempo exato e tal. Minha mãe falou, não, pra que você tá sofrendo? Aonde que vende essas máquinas? Eu falei, em Santo Amaro. Minha mãe foi lá e comprou pra mim. Vou fazer o seguinte. Pra não falar que eu te dei, eu pago metade, você paga metade. Eu falei, fechou. Fechou. Que fosse pra pagar tudo. Ela já comprou. Só em tirar já comprou. meio caminho andado, né? Comprou, aí começou a tudo deslanchar, graças a Deus. Todo dia a loja, 7 horas da manhã, se eu abrisse a loja, já tinha gente na porta. Pra retirar decoração, pra retirar caneca. Faz 10 canecas pra mim, faz camiseta, e era aquela loucura. Foi aí que eu pedi pro meu filho trabalhar comigo, né? Que ele já tava começando no primeiro emprego fora, ele tinha 16 anos na época. Aí eu falei, vamos trabalhar comigo na loja. Eu falei, eu te ensino a ser web designer, te ensino a fazer as coisas, te ensino a fazer as artes, tudo. E depois que você aprender, passar uns 4 meses, porque eu preciso pagar as contas da loja, aí sim eu te pago um salário. Porque primeiro a gente precisa levantar a loja. Deixar tudo certinho, né? Ele falou, ok. Filho. Meu pai do céu, meu filho. Arrumou mais um trabalho, né? Não, e ainda arrumou um rabo de saia. Essa idade é complicado. Ele fazia uma caneca, queimava 4. Aí eu tinha que correr para comprar mais. Teve um dia que ele gastou mais de 2 pacotes de 1000 folhas de sulfite. Sem brincadeira. Ele errava, ele colocava para imprimir 5 vezes, 10 vezes, 20. Ao invés dele cancelar, ele deixava rodando. Porque era laser. Então a laser só ia chupando as folhas. Meu Deus. E assim foi.
Até o dia que ele se cansou, eu comecei a me cansar também, então era um estresse diário. A gente mais brigava do que tudo, porque ele não me ouvia. Meu filho até hoje ele não escuta ninguém, né? Ele é um homem extraordinário. Eu falo, eu tenho filhos abençoados, graças a Deus. Tanto que ele tá lá viajando com a empresa. Ele não tá nem aqui em São Paulo. Tem gente que não nasce, aquele velho história, não nasceu pra coisa, né? Como Não, disse. Não. meu filho não é de trabalho manual, né? E graças a Deus eu indiquei ele para uma cliente. Ela trabalha num laboratório, né? Um laboratório muito famoso. E ele foi lá para trabalhar no administrativo, né? Parece que puxou a mãe, né? E aí já tá lá tem um ano, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Já foi promovido, tá viajando com eles, tá lá em Chapecó. Se identificou, né? Se identificou, mas comigo não dava certo, nem em casa, a gente dava atrito, né? Meu filho é muito bonzinho, muito respeitador, ele não sai de casa sem me pedir. Bacana. Ele pergunta, mãe, vai precisar de mim? Porque ele sabe que tem as irmãs dele menor. Precisa? Quer que eu fique? Ele é muito respeitador, muito honesto, muito Quantos anos bonzinho. Ele tem 19, vai fazer 20 agora em janeiro. Jovem. Vai fazer 20. Mas não deu certo. E aí, por conta disso, das coisas que já me deixaram, das dívidas que acabou se acumulando, eu fechei a loja. A loja durou, acho que, menos de 1 ano. Aí, fechei. Eu falei, agora eu vou trazer tudo pra dentro de casa. Também não vou vender nada. Aí, meu marido, vende tudo e fica em casa. Eu falei, fica em casa fazendo o quê? Não consigo. Aí, vendi algumas coisas, né? Porque realmente não cabiam. Né? Eu não moro numa mansão. Né? Não cabia, era muita coisa. Eu não imaginava que eu tinha tanta coisa naquela loja. Vendi quase, assim, os armários, todos eu vendi. Mas você vendeu a questão da loja, não estava compensando mais? Assim, a dona viu que tinha movimento, ela já queria triplicar o valor do sempre aluguel. assim, né? Porque tinha 3 degraus, ficava lotado. Eu tinha que quase dar senha, juro por Deus. Era um movimento muito grande. Eu falei, gente, Deus, que bênção. Era toda hora, eu vim buscar as canecas, eu vim buscar isso. E o meu filho, ele se estressa com pressão. Por isso que não deu certo. Ele não sabe trabalhar sob pressão. Eu, como eu já vivi sob pressão desde pequena na panela de pressão, então pra mim tá tranquilo. Ele não, ele se estressava. Aí que ele começava a fazer mais coisa errada. Então eu falei, gente, não dá. E aí eu tentei algumas pessoas para trabalhar comigo, mas o pessoal que quer dinheiro não quer trabalhar. Ultimamente tá assim, né? E aí eu comecei a ficar sozinha, só que sozinha aí eu não tava dando conta. Aí a dona viu que tava indo bem, chegou pra mim e falou, a partir do mês que vem é tanto o aluguel. Era uma senhorinha. Por isso, na época não tinha contrato, não? Tem contrato, só que com ela é tudo assim. Ela achava que ela mandava, quase todos os comércios da rua é dela, né? E ela mandava de um jeito, eu mandava de outro, né? Então eu falei, eu não vou arrumar a briga com uma senhora de quase 80 anos. E ela falou, se você não quiser, você pode sair. É assim ou não é? Ela falou, primeiro que já começou errado desde o início. A Karina fez isso. Não me falou. Não me falou. Você chegou aqui, também não me falou. Eu falei, como assim? Ela me deu um papel dizendo que a senhora já sabia tudo, com os documentos até da dona. Enfim, ela falou, não gostei desde o início, então ela falou, pra mim não dá. Ela falou, eu sou antiga, eu sou desse jeito, pra mim não dá. Ou você paga esse valor, ou você não paga. Eu falei, eu não tenho como pagar quase 3 mil reais de aluguel numa loja. Meu lucro todo tá... Mais quase 2 mil reais de aluguel na minha casa. Tinha acabado de perder o carro, né? Aí, eu falei, o carro já era mesmo, porque eu falei, eu não vou ter como pagar 10 mil reais pra tirar o carro do Detran. Eu falei, não, 10 mil, compro outro. E aí, ser cheio de dívida no nome, marido também. Eu falei, como que eu vou comprar outro carro? Falei, sabe, é melhor cortar o mal pela raiz. Eu já sou assim. Tá dando errado, então vamos cortar o mal pela raiz. Eu falei, então vamos fechar. Não tá dando lucro, prejuízo não quero, né? Peguei, fechei tudo. Eu falei pra ela, tá bom, não dá, não dá. Ela falou, você tem 15 dias pra sair daqui. Eu falei, amanhã eu saio. Ela falou, duvido. No dia seguinte, o caminhão tava na porta. Se eu falar amanhã, eu tenho palavra. No dia seguinte, o caminhão tava na porta, arrumei 4 pessoas, todo mundo me ajudou. A gente embrulhou tudo na hora. Peguei a parafusadeira em casa, tirei as prateleiras que eu mesma tinha colocado, tirei tudo, embalei, fiquei lá até de madrugada, pintei a loja, tampei os buracos e devolvi pra ela do jeito que estava. Pronto, resolvido.
O problema foi esse, tá devolvido. Resolvido. E hoje trabalho em casa, graças a Deus, é a melhor coisa. Tem vontade? Com certeza. Ter um ambiente, porque se eu tiver uma loja, porta de rua, digamos assim, a visibilidade é maior. Acredito que essa questão que você trabalha ali, eu não vejo ali na região uma loja assim, né? Que tem esses Não tem. Então, ó, aproveita, hein? Não tem. Aproveita, procura um espaçozinho. Agora Santa Amaro tá bastante, também não tinha tanto. Santa Amaro. Tem Aí agora algumas e outras, só que o pessoal abre muito tarde, né? Esses dias mesmo eu precisei... Mas se você tiver um preço comparativo, ninguém vai sair da missionária para ir em Santa Amaro. Sim. Entendeu? Sim, então as você pessoas tem... preferem. Né? E eu acho que assim, a gente tem que valorizar o bairro. Tem que dar visibilidade ao bairro também. Chama o Edu aí pra sócio, tá cheio de dinheiro, só guardando dinheiro aí. Então, quem tiver um espacinho, ó, quiser Ó, gente, investir, missionária, por tiver um favor. espaço. 100 presta 200. Ó, do lado do Colégio Meta. A galera aí da região da missionária aí, tiver um espaçozinho bacana aí, Com certeza. já tem gente pra alugar aí. Mas o bom é que assim, eu consigo cuidar das minhas filhas, né? Porque eu tô em casa. A vantagem hoje de você trabalhar por conta seria não só você eu acredito que seja autodependência, né? Sim. Você conseguir fazer, estar em contato com as suas filhas. Eu acho que isso cultiva muita gente a trabalhar por conta por isso. Por isso tem muita gente que não quer mesmo realmente trabalhar registrado hoje em dia por essa carga horária, esse compromisso, né? E tem muita gente que quer ter essa liberdade. Não é que eu não quero trabalhar, mas tem gente que também dá valor à sua liberdade, né? Sim, eu dou muito valor a isso. Porque hoje, por exemplo, eu já levei minhas filhas para a escola, 7 horas, 2 estão na escola, né? 8 horas da manhã, casa limpa, roupa lavada, já estava com o carro carregado, já fiz 3 entregas hoje de decoração. 3 entregas. Voltei, peguei minhas filhas na escola, já dei almoço para elas, fiz o que tinha que fazer, já separei mais 2 decorações, que no final do dia tem mais clientes. A maioria retira lá, que é pega e monte. Né? As pessoas estão dando preferência hoje por esse kit pega e monte, que é a pessoa... O que é esse kit pega e monte? É simples, mais fácil? É um kit compacto, né, que falam que é mini table. O que é mini table? É uma decoração pequena, porém bonita, e que qualquer pessoa é capaz de carregar dentro de um carro de passeio, né, e montar. A pessoa não sei fazer um arco de balão. Eu faço o arco de balão, ela leva o arco dentro do carro também. Bacana. A pessoa já leva completinho e ainda explico como que ela monta. Bacana. Né? Eduardo, quanto tempo a gente já tem aí? Como é que estamos aí? A gente... Beleza. Jace, eu quero que você fale aí seu Instagram, como é que as pessoas fazem para te contratar, o que é que você faz não só de aniversário, o que é que você trabalha. Deixe o seu contato aí para a gente poder te contratar aí. O meu Instagram é @jacyevento, JACY evento, tudo junto. Né? Eu faço sublimação. O que é sublimação? Camisetas estampadas, canecas. Eu faço taças. Silk não, sublimação. Só sublimação. Bonés sublimados eu também faço. Faço avental. Qualquer tipo de sublimação. Faço também parte de papelaria. Né? Faço adesivos, entre outros. Banner, faz também? Eu faço a arte. A arte, né? A arte, mas aí eu indico a gráfica para você imprimir. Né? Mas eu desenvolvo toda a arte. Né? A arte eu também faço. Faço também decorações, locações de qualquer item para festa. Então, desde um vaso, um bolo fake. Eu produzo os bolos fakes. Produzo as artes, às vezes até da decoração, e mando para a gráfica para fazer. Faço as entregas também das decorações. Faço as montagens, né? Que é o principal que a gente fala, só pega e monte. Não, eu também monto. Também tenho brinquedos, locações de brinquedos. Hoje eu tô trabalhando só com cama elástica, piscina de bolinha, escorregador e cavalinho. Eu tinha inflável. Só que inflável demanda de mão de obra terceirizada, porque eu tenho que ter alguém para cuidar do brinquedo nas festas. E acaba saindo muito caro, né? E a mão de obra tá complicada, porque eu falo, pessoas para trabalhar tem muitas, precisando muitas, mas quer dinheiro e não quer trabalhar. Então eu sempre marco com uma, mas deixo outra na agulha.
Chega no dia a pessoa, não posso ir. E eu vou deixar o cliente na mão? Complicado. E seu WhatsApp? Meu WhatsApp, DDD 11 972 36 8562. Isso. Então, vocês é só entrar em contato por Instagram e o WhatsApp, né? E o WhatsApp. Repete o Instagram para o pessoal ficar ciente aí. Instagram, @jaceevento. WhatsApp 11 972 36 8562. Isso, bacana. Na Vila Missionária, do lado do Colégio Meta. Isso. Jace, manda um recado para essas mulheres que estão aí na expectativa, às vezes estão com medo de tentar fazer um empreendimento, trabalhar por conta. E queria que você mandasse um recado para essas pessoas aí. E primeiramente, quero agradecer pela pessoa que você é. Amei bater esse papo com você, te conhecer. Pela pessoa que você representa, a mulher preta da periferia, e está com esse pensamento. E já tudo concluído aí, graças a Deus, com o seu trabalho, com os seus eventos. Fico muito feliz em ter mulheres, né, não só nas periferias, mas no mundo todo. Espero que um dia a gente possa também estar dando esse apoio, que é muito importante, a questão, né, de ter cursos para mulheres fazer empreendimento. Eu vejo que as mulheres estão tomando a iniciativa, mas precisaria ter como é que eu posso dizer, Eduardo? Uma assessoria, né, para essas mulheres. Apoio, né, na verdade, né? Você é uma guerreira, né? Mas eu acredito se muitas mulheres tivessem um pouco de apoio, um treinamento aí, conseguiria, né, a gente poderia ter muitas Jaces aí, né? Obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz mesmo de ter você aqui, tá? Beleza? Então manda um recado aí para essas mulheres aí. Eu acho que as pessoas têm que se apegar às dificuldades, mas como aprendizado. Eu pego tudo como aprendizado, como recentemente eu pensei em desistir, né? Minha mãe veio a falecer tem fez um ano agora, né? Ela teve DPOC porque ela era fumante e eu pensei em desistir. Fiquei, eu acho que uns 2 meses afastadinha, mas atendendo ao mesmo tempo. Mas eu falei, gente, minha mãe acreditou em mim. Ela falou que eu ia vencer. E por que eu vou desistir? Realmente é muito doloroso, mas a gente sofre porque nós somos seres humanos e o ser humano, infelizmente, é egoísta, mas é do ser humano. A gente quer a pessoa do nosso lado, mas ela estava sofrendo. Então eu entendi, né, que foi mais um legado que ela deixou. Então se apegue nas dificuldades, mas para vencer. Porque é possível sim, dói. Todos os dias dói. Não só isso, como uma queda, uma perda, né, familiar, mas todo mundo é capaz de vencer. Todo mundo é capaz e pode. Acredite em si, né? E seja espelho, porque tem sempre alguém que se espelha em você. É verdade, isso é verdade. Bacana, gente. É isso aí. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado, Eduardo, Social Podcast, a galera toda da Estado do Alvarenga. Tamo junto. Gente, vamos seguir nosso Instagram aí, que é @agenteFalaPodcast, né? Seguir nossa amiga, gente que tiver. @jaceevento. Isso. Se inscreve no YouTube lá, que é muito importante para a gente poder estar divulgando esses pessoal. Você que tem uma empresa ou algo desse tipo de eventos, quer divulgar, não tem coisa melhor do que você ter um podcast para divulgar o seu trabalho. Estamos localizados aqui na região do Pedreira, Zona Sul de São Paulo. Beleza, gente? Então, vamos finalizando por aqui. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. A gente fala podcast.